Olá, turminha, bom dia. Hoje nós vamos iniciar o livro 2, tá? Tratando de climatologia, tá? Professor, climatologia, o que seria? O que é isso? Então, nós vamos começar a explicar aqui, tá? Então, climatologia, portanto, constitui o estudo científico do clima, tá ok? Tá, o estudo científico, nada de adivinhação, tá bom? É algo muito padronizado, muito bem determinado, muito bem estudado, ok? Que trata de quê? Do comportamento da atmosfera, tá? Comportamento da atmosfera e sua interação com as atividades de quem? Do homem, ok, turma? Então, nós vamos ver aqui que o clima, portanto, a climatologia, esse estudo científico, e o clima, ele é uma ação que perdura, é um conjunto de interações que vai perdurar aí por um bom tempo, tá bom, turma? Então, o clima é influenciado por diversos elementos naturais, né? Promove diferentes características, né? Nós sabemos que o planeta Terra, por ser bastante extenso, né? Seria impensável que ele tivesse apenas um clima, tá? Não, nós temos aí diversos climas e nós vamos falar dos principais, ok? Outra coisa interessante, né? Que os leigos costumam fazer muita confusão é o conceito de tempo e de clima, tá? Professor, mas não é a mesma coisa? Não são sinônimos? Não, não são sinônimos, tá? Eu poderia dizer para vocês que o clima é uma sucessão de tempos, ou seja, é o tempo se repetindo por vários anos. Há quem estipule aí 30 anos, tá? Aí sim nós podemos falar de clima. E o tempo? O tempo é algo momentâneo, tá? Se eu digo, ontem em Balsas choveu bastante, eu não estou falando de clima, eu estou falando do tempo. Mas se eu digo, olha, nos últimos 10 anos, o mês de fevereiro chove bastante aqui em Balsas. Opa, está se repetindo, não é momentâneo, tá? Portanto, aí nós estamos tratando de clima, tá? Não se esqueçam disso, ok, galera? Então, clima é a sucessão, é a repetição dos tempos. E o tempo é algo momentâneo, tá? É aquilo que acontece em um curto espaço de tempo, em curto período de tempo. Tá legal? Pois bem, nós vamos começar hoje tratando, claro, da atmosfera, das camadas da atmosfera, porque é aí onde é que se dá, né, os fenômenos climáticos. E a atmosfera não é igual. Ela tem camadas. Por quê? Porque essas camadas são compostas de gases diferentes. E esses gases se comportam diferentemente na absorção, na liberação de calor. Portanto, é importante que a gente fale nisso aí, ok? Um segundinho aqui, enquanto eu acesso aqui ao nosso livro. Ok, turma? Então, nós temos aqui, olha só, camadas da atmosfera. E nós vamos iniciar, portanto, essa atmosfera que se criou, que se formou há cerca de 4 bilhões de anos atrás, né? Quando os gases, o planeta começa a se resfriar e os gases são liberados para o espaço, portanto, formando aí a nossa atmosfera, tá bom? Como eu iniciei lá falando de climatologia, e por que é importante? Claro que é importante, né? Principalmente agora, quando nós tratamos em todos os locais, em todas as mídias, em todas as escolas, né? Em todas as rodadas, nós falamos justamente de quê? O assunto predominante é justamente as mudanças climáticas, né? Os eventos extremos que nós temos passado ultimamente, a influência desse clima nas nossas vidas. Portanto, é fundamental, né? É importante que a gente estude a atmosfera, o clima. E nós começamos, portanto, nas camadas, né? Nós temos o espaço sideral e nós temos a troposfera. Espero que vocês estejam vendo aí, eu mostrando aqui com o mouse. A troposfera é essa que nós vivemos,
né? Ela atinge aí até 20 quilômetros de espessura. E eu quero dizer, né, que 99% do vapor de água se encontra na troposfera, né? Então, toda a massa também das camadas da atmosfera, 75% dessa massa está na troposfera. Portanto, eu nem preciso dizer para vocês que a troposfera ela é a mais importante para nós, onde acontecem os fenômenos climáticos, como a chuva, por exemplo. Mas logo acima, né, acima de 20 quilômetros até 50, nós temos a estratosfera, tá? Nós temos a estratosfera, ok? E grande parte da camada de ozônio se encontra aí na estratosfera, tá, pessoal? Tá? E ela também é importante, sem a camada de ozônio, possivelmente não teria vida. Por quê? Porque essa camada ela protege, né, o nosso planeta contra os raios ultravioleta, tá bom? A mesosfera, meso significa estar ali no meio, né? É uma camada que vai de 50 a 85 quilômetros de altitude, tá bom? Então, nesse caso, nessa camada, os gases que a compõem, ela tem baixa capacidade de retenção de calor, tá? Então, na mesosfera, as temperaturas são extremamente baixas, né? São extremamente baixas, chegando aí a 90 graus negativos. Por quê? Porque os gases que compõem a mesosfera, eles liberam o calor rapidamente, por isso esse frio intenso, tá? E logo acima da mesosfera, né, que vai até 85, de 50 a 85, nós temos a termosfera, de temperatura, lembrem-se, tá? Que vai de 85 até 700 quilômetros, tá? A termosfera, como eu disse, lembre de temperatura, tem uma temperatura muito elevada, tá? Essa camada também, ela é importante, né? Porque ela absorve os raios X, gama e também raio ultravioleta, ok, turma? Depois da termosfera, né? Acima da termosfera, nós vamos ter a exosfera, né? Fora. Pois, portanto, ela está acima de 700 quilômetros, né? E ela é composta basicamente de hélio e hidrogênio e caracteriza-se pela baixa densidade, né? Porque esses gases têm uma pequena densidade e uma temperatura muito elevada, tá, turma? Ó, entre as camadas, eu gostaria de dizer para vocês que por exemplo, nós temos as camadas, né, de transição, as camadas intermediárias, tá? Entre a troposfera e a estratosfera, nós temos a tropopausa. Entre a estratosfera e a mesosfera, nós temos a estratopausa. Entre a mesosfera e a termosfera, nós temos a mesopausa. E entre a termosfera e a exosfera, entre a mesosfera e a termosfera, já falei, é a mesopausa. Portanto, entre a termosfera e a exosfera, vou repetir, tá? Eu me enganei aqui, mas retorno. Entre a termosfera e a exosfera, nós temos a termopausa. Ok, turma? Muito bem. Então, nós já temos aí conhecimento das camadas da atmosfera, assim como também das camadas de transição. Ok? Então, muito bem. Nós vamos continuar aqui nosso assunto. Tá legal, turminha? E nós vamos falar aqui de algo muito importante, que são os elementos do clima, tá? Pessoal, olha só, o clima ele é formado por elementos e fatores climáticos, tá? Quais são os elementos? A temperatura, né? Eu digo sempre, quando você quiser entender a diferença entre elemento, eu digo que os elementos são influenciados pelos fatores climáticos, tá bom? Professor, e quais são os elementos? Olha, os elementos, principalmente a temperatura, a umidade, a pressão, tá?
a precipitação, os ventos, tudo isso é o quê? Tudo isso são elementos. Daqui a pouquinho nós vamos falar de fatores, tá? Não sei se no livro de vocês aqui nós vamos falar de fatores, mas especialmente nós vamos falar aqui, iniciando dos elementos, tá? Por exemplo, a temperatura, né? A temperatura é um elemento importante, né? Ou seja, é a quantidade de calor que existe no ar. É a radiação solar, tá bom? Então, a radiação solar atravessa a atmosfera e toca a superfície terrestre, aquecendo a atmosfera de baixo para cima. Cerca de 19% dessa radiação é retida e irradiada pela própria atmosfera. Já 47% é absorvida pelas águas e terras. E os outros 34% são diretamente refletidos pela atmosfera e pela superfície da Terra. Tá? Então, a temperatura, vocês podem perceber, ela não é constante, né? Ela não é igual para todas as localidades da Terra, do planeta Terra, do nosso globo. Ela varia de acordo com a localização geográfica. É por isso que nós temos o quê? As zonas climáticas, zona polar, zona temperada, né? Zona tropical e assim por diante, tá bom? Outro elemento importante, turminha, é a umidade, tá? A umidade atmosférica é a quantidade de água existente no ar, né? Você já deve ter visto falar aí, a umidade está baixa, a umidade relativa está alta, tá? Então, quando nós falamos de umidade do ar, nós estamos falando da quantidade de água, tá bom? Da quantidade de água que está o quê? Que compõe, né? Que está compondo naquele momento a atmosfera. Tem certos momentos, e aqui especialmente no clima tropical típico que é o nosso, nós vamos ter aí nos meses de agosto, setembro, outubro, uma umidade do ar muito baixa, tá? Muito baixa. E aí nós temos que ter mais cuidados com a nossa saúde, como hidratação, por exemplo, tá bom? Turma, além da umidade, nós temos o quê? As chuvas. E aqui nós vamos ter que fazer uma classificação de chuvas, né? As chuvas podem ser convectivas ou de convecção. As chuvas podem ser orográficas e as chuvas podem ser também frontais, tá? Eu vou começar, portanto, com as chuvas convectivas, né? As páginas aqui estão passando lentamente, mas chegamos aqui. Olha aqui, os tipos de chuvas, como eu falei, convectivas ou de convecção, frontais e chuvas de relevo, que também são chamadas de chuvas orográficas ou chuvas de planaltos, tá bom? Essas denominações podem não estar todas aí no livro de vocês, mas eu faço questão de dizer. E o que são as chuvas convectivas, professor? Ocorre quando o ar em ascensão é resfriado, tá? Muito bem, então esse ar em ascensão, ele sobe por quê? Porque ele é menos denso, ele está mais quente, ele é menos denso e ele sobe, né? Ao subir ele vai encontrar camadas mais frias, vai se condensar e vai precipitar, ok? Vai chover, tá bom, turminha? Muito bem. É também popularmente chamada de chuva de verão, pois ocorre com mais frequência nessa estação do ano, tá bom? Então, a chuva convectiva, o ar, né, a massa de ar que se encontra aqui próxima à superfície, ela está aquecida, ela sobe, se encontra com nuvens mais densas lá em cima, com a temperatura mais fria, se condensa e precipita, tá bom? Né? Se precipita. Pois bem, nós vamos mostrar o outro tipo de chuva, tá bom? Que são as chuvas frontais. E essa é muito simples de você entender. É quando uma massa de ar fria se encontra com uma massa de ar quente, né? Esse choque entre essas duas massas de ar vão ter as chuvas frontais, frontais de frente a frente, massa de ar fria com massa de ar quente, né? E elas vão o quê? Elas vão se chocar, vão ter esse contato, né? E essas camadas superiores, né? O ar quente em contato com o ar frio sobe para as camadas atmosféricas superiores
é resfriado e se precipita. O mecanismo é basicamente o da chuva convectiva, porém, só acontece quando há o choque de duas massas de ar, uma fria e outra quente, ok? Turma, por fim, né, falando de chuvas, que é um dos elementos, nós falamos da temperatura, nós falamos da umidade, nós falamos agora, estamos falando das chuvas. Falamos das chuvas convectivas ou de convecção, falamos das chuvas frontais e, portanto, nós vamos falar das chuvas orográficas, que também são conhecidas como chuvas de relevo, tá? Ou chuvas de montanhas. Tá bom, pessoal? Olha, quando há uma ascensão do ar e ela encontra uma barreira, eu estou mostrando aqui com minhas mãos, tá? Aqui tem uma barreira geográfica, uma montanha, né? O que acontece? Esse ar, ele vai encontrar dificuldades de superar essa barreira geográfica. Ela não consegue ultrapassar, ela vai se esfriar mais acima, em uma altitude maior, e vai se precipitar ali mesmo, tá bom? Tá certo? Então, essas chuvas orográficas, vocês vão sempre lembrar aí de uma barreira geográfica, onde as massas de ar não conseguem ultrapassar, se resfriam lá no topo e precipitam ali mesmo, tá bom? Turminha, outro elemento importante, né? Olha, observe que nós já falamos da temperatura, da umidade, das chuvas e agora da pressão atmosférica. A pressão nada mais é do que o peso do ar, tá? Peso do ar, exatamente, né? O peso do ar sobre a superfície, tá? Então, nós vamos ter o quê? Em locais mais elevados, né? Nós vamos ter uma menor pressão. Por que uma menor pressão? Né? Porque as camadas de ar são mais rarefeitas lá em cima. Quem está, por exemplo, no nível do mar ou em altitudes menores, essa pressão vai ser o quê? Maior. Por quê? Porque nós vamos ter camadas e mais camadas de ar pesando sobre a superfície ou sobre as pessoas que estão em uma altitude menor. Tá bom, galera? Muito bem. Vamos dar continuidade, tá certo? Pressão atmosférica, nós falamos, portanto, dos elementos. Estou com um pouquinho de dificuldade aqui na hora de passar a página do livro, mas vamos lá. E os fatores? Professor, muito bem. Você disse que os fatores influenciavam os climas. Falei isso, galera? Falei, repito. São os fatores, né? São os fatores do clima ou fatores climáticos que vão influenciar justamente os elementos climáticos. São os fatores como latitude, como altitude, como maritimidade, continentalidade. São esses fatores, entre outros, né, que vão influenciar os elementos. Quais elementos? Nós acabamos de estudar, que vão influenciar a temperatura, a umidade, a pressão, as chuvas. Ok, galera? Então, vamos lá. Os fatores do clima consistem em algumas condições naturais que interferem diretamente no clima de uma região, né? Os principais fatores são, vamos começar, portanto, com a latitude. Latitude, todo estudante sabe o que é latitude, todo estudante de geografia, ele é obrigado a saber o que é latitude, o que é longitude, porque é uma liçãozinha básica. Latitude é a distância em graus de qualquer ponto da Terra até a linha do Equador. Pronto. Distância em graus de qualquer ponto da Terra até a linha do Equador. E por que é um fator importante, professor? Nós sabemos, turma, quanto mais nos afastamos da linha do Equador para norte ou para o sul, o que vai acontecer? Nós vamos, né, nessa caminhada aí, nós vamos ter o quê? Atingindo temperaturas cada vez mais baixas. Ao contrário, se nós saímos dos polos e vamos para o Equador, nós vamos encontrar o quê? Temperaturas cada vez mais altas. E é por isso, pessoal, a latitude ela vai justamente formar as zonas climáticas que eu já falei lá no início da aula. Está aqui, olha, está aqui na lateral do seu livro. Nós temos a zona tropical,
que é mais quente, que chove bastante. Nós temos as zonas temperadas do norte, zona temperada do sul. Nós temos a zona polar do norte, zona polar do sul. Isso significa o quê? Isso significa que essas zonas climáticas estão separadas, estão divididas, estão classificadas pela latitude, tá bom? Por exemplo, os trópicos vão, a zona tropical vai da linha do Equador, vai do trópico de Câncer, que é 23 graus e 27 minutos norte, até 23 graus e 27 minutos sul, né? No trópico de Capricórnio. Ok, galera? Então, a latitude é muito importante. Regrinha, quanto maior a latitude, né, menor é a temperatura. Ok? Bom, outro fator importante, altitude. Opa! Muito bem. Por que a altitude é importante e influencia os elementos do clima? Né? Nós sabemos, e vocês já perceberam, né? Quanto maior a altitude, nós vamos ter o quê? Menos, a atmosfera é mais rarefeita, o oxigênio também é mais rarefeito. É comum, dependendo da zona climática, você encontrar o quê? Geleiras, gelo lá no cume, no topo de algumas cadeias montanhosas, tá? Portanto, olha só a regrinha. Quanto mais alto, mais frio. Quanto maior a altitude, mais frio é a temperatura. Tá, galera? Claro que a regra, né, você não vai encontrar uma montanha aqui, por exemplo, próximo da linha do Equador, com gelo lá em cima, né, galera? Tá? Eu estou falando que é uma condição que a temperatura ela vai esfriando. Basta você ver aí as temperaturas, que não é só esse o fator climático, mas olha a temperatura dos países andinos, né, que estão lá com territórios lá na Cordilheira dos Andes, que é muito alta, por sinal. Nós vamos ter o quê? Geralmente temperaturas menos elevadas, mais baixas, ok? Então, altitude, quanto maior a altitude, menor também é a temperatura. Tá bom, galera? Pois bem, nós vamos falar de continentalidade e maritimidade. Professor, eu não sei, eu não entendo o que é isso. Eu estou falando de regiões que estão mais adentro do continente e estou falando de regiões que estão mais próximas do mar. Pois bem, turma, tá? O que acontece nessas regiões? O que nós vamos ter nessas regiões? Nós vamos trabalhar o conceito aqui de amplitude térmica. Professor, amplitude térmica, o que é isso? Gente, é a diferença entre a maior e a menor temperatura, tá? A diferença entre a maior e a menor temperatura. É diminuir, você vai pegar a maior temperatura em um determinado período, menos, né? Ou seja, de subtrair a menor temperatura, você vai chegar na amplitude térmica. Ok. Pois bem, as cidades, as localidades que estão mais próximo do mar, elas têm o quê? Uma amplitude térmica menor, né? Porque a variação da temperatura durante um período, um dia, uma semana, ela é menor de quem, por exemplo, está aqui em Balsas. Ok, turma? Então, é isso aí, tá? A quantidade de energia gasta para aquecer a água é muito maior do que a usada para aquecer o solo. Entenderam aí? Então, olha, a quantidade de energia para aquecer a água, nós estamos falando de maritimidade, a água de quem? A água do mar, tá bom? Por conta disso, a água acaba demorando mais tempo do que o continente para se aquecer. Em compensação, ela retém o calor por mais tempo, demorando mais para se resfriar. Ok, galerinha? Essa, quando falar em continentalidade e maritimidade, lembre-se bem, né, de amplitude térmica. Outro fator importante, tá bom? Outro fator importante é a cobertura do solo. Né? Nem todos os livros trazem a cobertura do solo aí como uma
um fator climático tão importante, mas aqui no de vocês nós vamos trabalhar o uso do solo pode influenciar diretamente o clima de uma região. Isso é sabido por todos, né, pessoal? As áreas florestadas apresentam uma taxa de umidade mais elevada. Claro, né? As áreas que têm floresta, elas têm um processo, as árvores têm um processo de evapotranspiração, que é a transpiração, né, ou a evaporação pelas suas folhas, tá bom? Muito bem, galera. Então, a cobertura do solo é importante, e é por isso que nós sempre falamos, né? A cobertura vegetal, ela é importante, ela influencia, tá bom? Ótimo, galera. Continuando, nós vamos falar da classificação ou das classificações climáticas. Olha, nós temos a classificação climática de Vladimir Peter Köppen, né? Um geógrafo, um climatólogo, um botânico russo, lá do início do século XX. Né? Köppen tem uma classificação que ela é bastante utilizada. Né? Hoje nós temos duas classificações que são as mais utilizadas, são as mais cobradas. A de Köppen e a classificação de Strahler. Ok, galera? Pois bem, a classificação de Köppen, você já deve ter visto aqui em algum momento, são aquelas que utilizam letras, né? Letras, a primeira letra, a segunda letra, a terceira letra, e não é isso que nós vamos trabalhar aqui, como é que ele classificou. Mas nós vamos pegar os grandes grupos de climas e ver a sua classificação. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês aqui, olha só. Ele classifica aqui em equatorial, estou mostrando aqui com o mouse, espero que vocês tenham visto, olha só. Na faixa equatorial do globo, nós temos manchas aí do clima equatorial. Tá bom, galerinha? O clima tropical, assim como o clima temperado, né, estão aqui. Por exemplo, o clima temperado está aqui na zona temperada. Né? O clima tropical, óbvio, fica entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Essa é a classificação climática de Vladimir Köppen, tá bom? E é importante porque agora nós vamos trabalhar cada um desses climas e eu espero que vocês tenham muito, mas muito cuidado, tá bom? Primeira coisa, é comum, é normal, é até usual cair questões em provas internas e avaliações também externas, como o Enem e outros vestibulares, né? Trazendo questões que mostram um climograma. Professor, eu nunca ouvi falar num climograma. Pois bem, turma, é simples. Eu vou mostrar aqui para vocês. Um climograma, ele tem uma coluna que tem a temperatura. Na outra coluna, nós vamos ter a precipitação em milímetros, tá? Temperatura, precipitação. Entre elas, nós temos uma linha, né? Uma linha que vai dizer o quê? A temperatura. E entre as colunas da temperatura e da precipitação, nós temos os meses do ano, tá? Os 12 meses do ano. O primeiro clima que nós vamos trabalhar, um clima brasileiro, né? Que influencia grande parte do Brasil, tá bom, galera? É o clima equatorial. Pois bem, turma, qual é a grande característica do clima equatorial? Fácil. Calor e muita chuva. Calor e muita chuva. Chuva durante o ano inteiro. Muito bem, eu quero que vocês observem aqui o climograma da cidade de Belém, tá? Pessoal, por exemplo, no mês de março, em Belém, nós temos o quê? Nós temos aí uma chuva que chega a 380 milímetros. Mas observem que chove muito todos os meses na cidade de Belém, assim como a grande maioria que está sob domínio do clima equatorial, tá? Então, chuvas abundantes todos os meses e o quê?
e temperaturas altas. Olha, eu queria que vocês observassem aí no livro de vocês, eu estou passando o mouse aqui, olha, na linha vermelha. A linha vermelha está mostrando uma temperatura quente, alta, o ano inteiro. Tá bom? Isso no clima equatorial. Pois bem, a temperatura aí no clima equatorial é quase uma constante, acima de 20 graus, né? Tranquilamente, muito calor e muita chuva também. Tá bom, turma? E o que é que nós temos aqui? Nós temos agora o clima tropical. Professor, o que é o clima tropical? Geralmente, nós temos vários outros climas subdivididos, né? Do clima tropical. Nós temos o clima tropical típico, nós temos o clima tropical de altitude, nós temos o clima tropical semiárido e nós temos o clima tropical chuvoso, tá? Mas, em geral, o que é que acontece? É clima com duas estações bem definidas. Uma estação que chove menos e uma estação que chove mais. Ok, galera? Ou uma estação que nem chove e outra estação que chove bastante. Tá legal? Então, nós temos aqui um climograma, né, de Santa Cruz de la Serra, na Bolívia. E o que é que acontece, turma? Vocês vão ver aí que no mês de julho, agosto, setembro, ainda chove, mas a precipitação ela é bem menor. Ela é bem menor. E olha que esse climograma aqui, ele é atípico. Se fosse, por exemplo, o climograma de Balsas, o que seria? Nós teríamos chuva em janeiro, em fevereiro, em março, em abril e até maio. Daí em diante, nós teríamos o quê? Nós teríamos quase nenhuma chuva até chegar novamente em novembro e dezembro. Ok, turma? Então, esse climograma aqui de Santa Cruz de la Serra não é tão típico do clima tropical. O que é que acontece no clima tropical? Típico como Balsas, eu quero especificar, chuvas em um período e nenhuma chuva ou pouca chuva em outro período. E a temperatura, olha, observem bem, a temperatura ela tem uma pequena queda nos meses de inverno, tá? Final ali do outono, início do inverno, as temperaturas caem, por exemplo, no mês de junho, no mês de julho, as temperaturas, principalmente na noite e pela manhã, elas têm uma queda considerável. Tá bom, galera? Clima equatorial, clima tropical. Equatorial, chuva o ano inteiro e altas temperaturas. Tropical, chuvas em duas estações, uma estação bem definida, outra estação bem definida, seca, ok? Então, são duas estações bem definidas, uma chuvosa e outra seca. E o clima subtropical? Opa! Clima subtropical. Muito bem. Clima subtropical nós temos no Brasil? Sim, sim. Já está dizendo, ao sul do Trópico de Capricórnio. Beleza? Do Trópico de Capricórnio. Pois bem, qual é a grande característica desse clima, pessoal? Verão curto e com temperaturas elevadas, enquanto o inverno é rigoroso. Porém, nós temos aqui uma característica interessante. Chove todos os meses no clima subtropical. Aqui do Brasil, chove todos os meses, não chove pouco. Qual é a diferença? E que nos meses de inverno a temperatura vai o quê? Vai cair, vai diminuir, vai ficar bem abaixo da média nacional. Por exemplo, nós temos temperaturas no sul do Brasil, no extremo sul, que elas chegam próximo de zero, outras até abaixo de zero durante 1 ou 2 dias. Tá legal? Mas temos uma queda acentuada da temperatura nos meses de verão, no clima subtropical, tá? O clima subtropical já entende o quê? Uma região temperada. Ok, galera? Continuando, nós vamos ter outro grande grupo, né? Outro grande clima, que é o clima mediterrâneo. Eu não preciso dizer que sofre grande influência de quem? Né? Do mar Mediterrâneo, mas não é só isso, tá? Porque não acontece só no sul da Europa. Acontece também no Oriente Médio,
na costa oeste dos Estados Unidos, no sul da Austrália, na América do Sul, né? Esse clima proporciona verões quentes e secos. Eu quero fazer aqui uma observação, tá? Verões quentes e secos. Já o inverno é frio e rigoroso. Pessoal, cuidado. Nós estamos falando do clima mediterrâneo, que geralmente nós estamos falando ali da parte da Europa, embora não seja só na Europa, mas tipicamente um clima ali do sul da Europa. Observem, a Europa está em outro hemisfério. Portanto, se comparado a nós, aqui brasileiros, quando nós falamos que aqui é verão, lá é inverno. Portanto, lá no clima mediterrâneo, as temperaturas elas vão ser mais altas justamente no inverno. Aqui no Brasil, as temperaturas no inverno, em alguns climas, elas tendem o quê? A diminuir. Tá bom? Então, é por isso que tem aquelas cidades na Grécia, na França, né? Portugal, né? Na Itália, que são muito turísticas, procuradas, né? Pelos europeus. Por quê? Porque eles vão ter um curto período ali de temperaturas mais altas e eles que vivem um frio mais intenso procuram aquelas regiões no inverno. Perdão, no verão do hemisfério norte, que é inverno no hemisfério sul. Tá bom, galerinha? Continuando, tá? Clima temperado. Professor, você não já falou do clima subtropical? Pessoal, o clima subtropical é um clima brasileiro, né? Embora esteja aqui na região temperada, mas nós temos outro clima chamado de clima temperado. Isso já foi assunto de discussão em uma prova de um vestibular de uma universidade famosa, porque teve uma alternativa lá que tinha subtropical, de clima brasileiro, subtropical, e tinha outra que era temperada, né? E teve muita gente que marcou clima temperado, porque o clima subtropical está na região temperada, recorreram e deu um rebuliço, mas o clima que tem, né, ao sul do Trópico de Capricórnio, aqui no Brasil, é subtropical. Tem livros e tem autores que ainda chamam de temperado. Porém, na hora da prova, cuidado, tá bom, galerinha? Pois bem, o clima temperado, né, já está dizendo, de regiões temperadas, né, corresponde às regiões entre os trópicos e os círculos polares. Né? Vocês lembram lá dos fatores que eu falei? Quanto maior a altitude, perdão, a latitude, nós vamos ter o quê? Menores temperaturas. Então, o clima temperado ele está ali em latitudes médias, né? Portanto, o clima já não é tão quente. Aliás, o clima já é frio. Ok, turma? Então, muito bem. Os locais abrangidos por esse clima apresentam verão quente, outono com temperaturas baixas, inverno frio e primavera com temperaturas altas. Né? Eu queria dizer que a grande característica do clima temperado é ter o quê? As 4 estações bem definidas, né? Como se vê nos filmes, como se vê aí nos livros. Tá legal? Então, clima temperado. O que que acontece? Verão quente. Tá legal? Hemisfério norte. Hemisfério norte. Quando lá é verão, aqui é inverno. Aqui vai ser mais frio, lá vai ser mais quente. Sempre há essa inversão. Ok, turminha? E dando continuidade aí, né, nós temos os climas. Aqui tem um climograma aqui de um clima temperado, né, que é de Paris. Tá bom? Olha, observe aqui Paris. Né, chove, não muito, mas chove o ano inteiro, todos os meses tem chuva, mas em compensação, olha aqui, a curva da temperatura nos meses de verão, ok? Nos meses de verão, lá no hemisfério norte. Clima desértico, né? Ora, gente, clima desértico nós vamos caracterizar pela pouca ou pela escassez de chuvas e pelas elevadas temperaturas durante o ano todo. Opa, cuidado aí, tá? Cuidado aí. Nós temos desertos com formações diferentes.
Às vezes você fala assim, a temperatura do Saara está quente igual o Saara. Cuidado, o Saara é muito quente de dia, mas à noite as temperaturas podem atingir bem próximo de zero. Tá bom? Cuidado, cuidado, cuidado. Em função disso, os locais que sofrem influência desse clima, e clima que nós estamos falando, desértico, apresentam grande limitação para o desenvolvimento de fauna e flora. Óbvio, né, turma? Óbvio, né? Por quê? Porque se tem escassez de água, é impensável que se tenha ali a formação de uma floresta, por exemplo. Tá legal? Então, o nível de evaporação, além de ter pouca água, a evaporação ela é alta, tá? E não armazena água, portanto, na superfície nem no subsolo. E o clima polar, como eu estava dizendo lá no início da aula, o clima polar, portanto, né, nós estamos falando aqui de zonas climáticas, nós estamos falando de latitude, nós estamos falando de que da maior incidência da radiação solar, portanto, os climas polares, tanto ao norte, no Ártico, quanto ao sul, no Antártico, ela vai ser fria, muito fria, tá? É um clima muito frio, tá bom? Então, quem for ir para os polos, por favor, se agasalhem, tá? Comprem aí muitos cobertores, muitos casacos, porque a temperatura lá é extremamente fria. Olha, turma, aqui nós temos aqui um climograma da Groenlândia, né? E observe que no verão do hemisfério norte, né? No verão do hemisfério norte, a temperatura se eleva lá na Groenlândia. Se eleva, professor, se eleva para quanto? Para perto de 10 graus, galera. Para perto de 10 graus somente. Portanto, o frio ainda predomina, mesmo no verão no hemisfério norte, né? Aqui, né, no hemisfério sul, na Antártida, o que vai acontecer? No inverno é que nós vamos ter uma diminuição maior da temperatura. E as menores temperaturas do globo, né, foram registradas no hemisfério sul, no círculo polar antártico, ok? Turminha, então nós falamos aí de cada um dos grandes grupos, né, dos climas, e nós vamos falar um pouquinho aqui da circulação da atmosfera, tá? Gente, só para lembrar, tá? Os ventos sopram de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão. Ok? Muito bem. Olha, turma, nós temos aqui células. Nós temos aqui, por exemplo, eu vou mostrar aqui no desenho, as células polares, né? Como nos polos as temperaturas são baixas, o ar está denso, ou seja, está mais pesado. Portanto, alta pressão. Então, lá dos polos, né, nós vamos ter o quê? Ventos sendo direcionados, né, para onde? Para a zona temperada, né, para áreas de menor latitude. Os ventos de leste são aqueles que sopram das zonas polares em direção às zonas subtropicais. Ok? Levando frio, claro, né? Se ele sai lá dos polos, eles vão levar frio e umidade por onde passa. Nós temos as células de Ferrel, né? Célula de Ferrel. Tem gente que chama de Ferrel, mas eu conheço como células de Ferrel. E os ventos de oeste. Ou seja, os ventos de oeste são aqueles que sopram das zonas subtropicais e vão em direção aos polos. Levando o quê? Ao contrário agora, né? Essa célula aí, de vento de oeste, eles vão levar lá mais para os polos calor e umidade, tá bom? E nós temos aí a grande célula de Hadley. Tá? Essa é a que mais nos afeta diretamente. Por quê? Porque elas são as responsáveis pelos formação dos ventos alísios. O que são os ventos alísios, professor? Né? Esse ar, ele vem lá das zonas dos trópicos, de Câncer e de Capricórnio, né? E sopram em direção à linha do Equador, ok? Esses ventos são aqueles que sopram dos trópicos em direção ao Equador, os ventos alísios. Nós estamos falando da célula de Hadley,
né? Que é uma área bem maior aí, bem grande, bem extensa do globo terrestre. O que eles levam? Levam calor e umidade por onde passam. E eu vou dar mais uma informação. Quando esses ventos sopram dos trópicos de Câncer e de Capricórnio em direção à linha do Equador, quando eles retornam para os trópicos, são chamados de quê? De contralísios. Mas só que os alísios já despejaram toda a umidade, toda a água choveu aí nesse período, nesses locais. Quando os ventos contralísios retornam, eles retornam secos. É por isso que nós temos formações de desertos no planeta Terra, aonde? Perto das zonas tropicais, dos trópicos de Câncer e do trópico de Capricórnio, especialmente. Ok, galera? E nós temos aí a zona de convergência intertropical. Todos os dias, quando nós ouvimos, né, as previsões meteorológicas, fala da zona de convergência intertropical, que representa o que é isso, pessoal? Representa o encontro dos ventos originados no hemisfério norte e sul. Apresenta-se como uma faixa de nuvens, né, muitas vezes carregadas, localizadas na faixa equatorial e que são responsáveis pelo transporte de calor ao longo da superfície terrestre. Portanto, né, os ventos que são soprados do hemisfério norte e no hemisfério sul em direção à linha do Equador, nós temos aí tanto do norte como do sul, nós vamos ter aí próximo da linha do Equador uma zona de convergência, né, onde os ventos do hemisfério norte e sul se convergem para aquele determinado local. Galerinha, eu quero dizer para vocês que continue estudando, tá? Vocês, em breve, estaremos juntos, vocês se encontrarão, será um momento de festa, tá? Será também um momento de muita alegria, mas parabéns para vocês que estão levando os estudos e a aprendizagem muito a sério, tá? Um abraço carinhoso em cada um de vocês.